Oi, Lazarine. Muita paz para você, para sua família. Boa noite. Boa noite, Gladys. Kátia, boa noite. Obrigado, Lazarine. Obrigado, Kátia. Boa noite também. Então tá, vamos dar início ao nesse nosso encontro, virando aqui quase um grupo de estudo, né, do livro Libertação. Eu estou há mais de 42 anos estudando Espiritismo, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção em detalhes importantes do livro Libertação. Eu não tinha parado para informações riquíssimas. Eu acho que vocês também devem estar percebendo informações que dá uma mexida numa visão. Obrigado mesmo, tá? Gratidão mesmo, Lazarina. Mas em relação a essas revelações trazidas por nós, ou trazidas por André Luiz, sobre esse número enorme de espíritos, irmãos nossos, mais ainda rebeldes, não têm um compromisso. Ô Erlen, boa noite, Erlen. Com Deus, com as leis divinas, e que querem ter um domínio. Paulette, boa noite. Eles querem ter um domínio sobre nós aqui na Terra, e eles têm um poder muito grande. É verdade, Lazarine. Eu também, você tem falado isso comigo. Eu me lembro que você chegou e me jogou um desafio muito difícil. Eu confesso para você que eu tive dificuldade, poxa, nesse momento eu teria dificuldade de levar adiante esse projeto. Você deve se lembrar, Lazarine, que foi o Evolução em Dois Mundos, uma obra muito difícil, né? Não é uma obra simples de nós lermos, uma obra simples de ser exposta. Eu tenho muita dificuldade de ler aquela obra, e muita dificuldade mesmo. Não confesso, a minha ignorância, e muitas daquelas informações ali são muito profundas, muito científicas, né? Mas da mesma forma, pela linhagem, né? Pela linguagem, pela narrativa do André Luiz, é uma dívida, né? Que eu tenho com você, né, Lazarino? Uma dívida é dívida, né? Mas quando eu peguei o Libertação, eu me lembrava muito lenta, muito assim, muito vagamente da obra em si. Eu não me lembrava da narrativa, né? E de repente eu estou me deparando com informações que têm alterado muito a minha forma de ver a minha própria vida, em relação a essas interferências espirituais, em relação aos trabalhos de obsessão. E embora tenha sido uma obra publicada na década de 40, que no mundo não existiam mais de 2 bilhões e 500 milhões de seres humanos reencarnados, e quando eu faço aquela atualização, que eu digo que existem bilhões de seres desencarnados em condições muito pior do que os homens, por pior que seja o homem, e que estão sintonizando com os homens desequilibrados, trazendo todo esse caos, em que nós percebemos, vocês também percebem, que nós estamos vivendo uma sociedade muito doente ainda, uma sociedade presa aos vícios, às depressões, aos suicídios, aos abandonos, às solidões. Não é uma sociedade sadia ainda, porque falta Deus, falta essa iluminação interior, falta esse alto amor, né? A pessoa se identificar com autorrespeito, com autovalorização, porque elas sempre terceirizam uma suposta felicidade externa, quando a felicidade está dentro de nós. Mas eu queria dizer que há uma influência muito grande dos espíritos que estão afastados de Deus, na mente daqueles que também estão se afastando de Deus enquanto encarnado. Aqui vocês vão ver um trabalho extraordinário do Gúbio com a família de Saldanha. Isso muda tudo. Muda a forma de como o próprio Saldanha, um voraz, né, perseguidor, um chefe de equipes comandada lá por Gregório, e que tem toda aquela sede, aquela sanha de vingança ao pai de Margarida, porque condenou o Jorge.
Vamos ver mais ou menos o que está acontecendo com Jorge nesse momento, porque o Jorge ele foi condenado pelo juiz, que é o pai de Margarida, mas sem ter cometido crime, segundo Saldanha, nenhum. Ele não cometeu nenhum crime. Então ele estaria pagando por uma decisão judicial assinada pelo juiz pai de Margarida, por uma coisa que não fez. Ele quer vingança em relação a isso. Porque essa prisão levou ao suicídio da mãe dele, do Jorge, que é filho do Saldanha, e da esposa dele também, a Irene, que também acabou suicidando. Vamos ver lá. Eles voltaram a cá, depois de sair daquele médio estranho, com aquelas mediunidades estranhas, né? Voltaram para a casa de Margarida, à noitinha. Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho Jorge. Então chegaram na casa de Margarida, o Saldanha, vou visitar meu filho. O filho dele estava preso, encarcerado, na realidade, num sanatório, né, penitenciário. Gúbio pedia permissão para que acompanhássemos, quer dizer, tanto o Gúbio quanto o próprio André Luiz, o Saldanha para visitar o Jorge, o filho dele que estava preso num presídio nessas condições, né? Presídio para criminosos alienados, né? Quem sabe se poderemos ser úteis, porque na realidade o Saldanha ele aceitou, mas ele perguntou por que você quer ir para o Gúbio. E o Gúbio disse, quem sabe poderemos ser úteis em algum momento. E o Saldanha não relutou, aceitou a companhia de Gúbio, de André Luiz também, para visitar o seu filho Jorge lá nessa penitenciária. Saldanha se fez substituir na casa de Margarida exatamente pelo Leôncio. Nós chegamos a falar, estou fazendo um gancho aqui. O Leôncio é aquele magnetizador que está bloqueando os centros vitais de Margarida, trazendo problemas neurológicos, neuropsíquicos e emocionais profundos, e ele vai lá substituindo o Saldanha nesse momento. E aí, a posição de Jorge, quando chegaram lá no sanatório, é de lamentar. Entre variadas vítimas da demência relegados a um reajuste cruel, encontramos o Jorge de bruço, no chão, gelado, numa cela primitiva, mostrava as mãos feridas, colado ao rosto imóvel. Saldanha, que é o seu pai, mirou o filho com visível angústia nos olhos e tentou esconder o pranto, mas explicou com uma amargura muito grande na voz. Está certamente o meu filho nesse momento descansando de alguma crise forte que ele teve, porque ele já tem visitado o filho dele algumas vezes. E, na realidade, não era um translocado e abatido Jorge quem mais inspirava compaixão ao André Luiz nesse momento. Nem era o Jorge, mas eram exatamente os dois seres agarrados ao Jorge. E ele vai contar, né? Estavam ligados ao círculo vital do Jorge, que vampirizava as energias do Jorge, né? os recursos orgânicos. Na realidade, quem é que estava sugando como verdadeiros vampiros do Jorge num sanatório? Era sua mãe que suicidou, era uma suicida, e a sua esposa também, Irene, na realidade, que também suicidou. Então, Irene é a esposa dele, que suicidou envenenando-se, né? Tomando veneno, depois que ele foi condenado. E aí, isso estava chocando, realmente, puxa, que coisa violenta, né? Dois vampiros familiares, esposa e mãe, mantendo ele nas condições de alienação mental. Irene, a suicida, trazia destra jungida a garganta, apresentando o quadro de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, porque ela suicidou-se tomando veneno. Ao passo que a mãe de Jorge, que é a esposa de Saldanha, né, enlaçava o Jorge de olhos parados nele, exibindo ambos sinais iniludíveis de atormentadas introversões, ensimismados, assim, quer dizer, verdadeiros robôs, verdadeiras múmias, verdadeiros títeres nesse momento, né? Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro do Jorge, desde a base da medula espinhal até os lobos frontais, avolumando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do Jorge, ele representasse uma única fonte. Na realidade, ele representava para essas duas pessoas a única fonte de energias, chamadas energias animalizadas, do próprio Jorge, porque eram suicidas, inclusive a Irene nem sabia que tinha morrido, mas vivendo aquela angústia, mas era a fonte que eles tinham de manter-se ligado à vida terrena através do Jorge.
Estão loucas, informou Saldanha. Não me compreendem, nem me reconhecem, embora consigam me ver, me fixam em mim. Agem como crianças quando flageladas pela dor. São corações de porcelana quebrados com facilidade. Transtornado por grande rancor, o Saldanha ainda acrescentou a essas colocações: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de contra-ataque. Em geral, as mulheres fraquejam rapidamente, vencidas por uma ternura infantil e inútil. Gúbio dá um norte diferente a essas reclamações do Saldanha, para anular essas vibrações de raiva do Saldanha. Cortou a conversa dele, né? E deu um outro destino dessas conversas destrutivas do Saldanha e começou a falar de forma diferente. Não, elas demoram-se em profunda hipnose. Não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento na aflição da morte. Elas nem sabem que desencarnaram. Ligadas ao filho e esposo, objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas do Jorge. O que ele está dizendo? A mulher do Saldanha desencarnou pensando nele, a Irene desencarnou pensando no Jorge, e essas forças combinadas, né, acabaram realmente tornando-se profundamente prejudicial ao centro vital do Jorge, agora, como eu disse, no sanatório. Aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhe constituem criação individual, como acontece, por exemplo, ao chamado bicho da seda, né? Imobilizado, dormente sob os fios tecidos pelo próprio bicho da seda, né? Saldanha acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes o meu nome ao ouvido, as duas não conseguem me ouvir, nem o Jorge consegue me entender. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Então o Saldanha, ele estava exatamente percebendo a dificuldade dessa aproximação, de como ele se aproximar, sob o ponto de vista de despertar um pouco a consciência de esposa, a nora e o próprio Jorge. O Jorge ainda está encarnado. Se insisto, carregando-os a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova, com que me possam auxiliar na vingança, vejo inútil todo o meu esforço, porquanto regresso imediatamente para o Jorge, logo que as julgo livres no impulso equivalente aos das agulhas que um imã recolhe à distância. Então, quando ele pensa que está convencendo as duas para ajudá-lo no processo de vingança ao juiz que condenou o Jorge permanece encarnado e o juiz também, e ela, no fundo, quando elas quase estão sob o comando dele, elas são atraídas para o filho encarnado Jorge no sanatório. E o Gúbio confirma isso, né? Na realidade, elas estão esmagadas de pavor, de desânimo, de sofrimento, pela ausência de trabalho mental contínuo. Elas têm uma mente estagnada, elas estão com uma mente totalmente poluída, intoxicada, e por ela não estarem trabalhando continuamente o bem de uma forma coordenada, elas não expeliram as forças coagulantes da depressão, que elas mesmas produziram inconformadas. Então elas estão em um processo de uma força estagnada no campo da depressão. Olha o detalhe: depressão em desencarnado. Porque a depressão é uma disfunção de uma pressão forte em relação ao sistema nervoso, emocional e mental de um ser humano encarnado, mas essa depressão, ela não abandona a pessoa deprimida. Ela continua com essas forças coagulantes da depressão após a desencarnação. Porque morreu, a depressão foi embora? Não. Todas as angústias, todas as problemáticas de ordem mental das pessoas que desencarnam nessas condições, essas forças coagulantes dessas depressões e dessas doenças mentais permanecem após a morte. Isso não tem como, não é do dia para a noite, não é a morte que vai tirar esse estado, esse conflito mental da pessoa. E entregaram-se a deplorável entorpecimento dentro do qual se alimentam das energias do Jorge. São as energias animalizadas do fluido vital do Jorge. Lembra-se que aquele médium, ele tem essas energias também, né? E do qual eles alimentam os seus funcionários espirituais, os espíritos que estão subordinados a ele, utilizando essa energia exatamente para que deploravelmente se alimentem dessa energia desse médium
que nós estudamos em capítulos anteriores. E essas duas estão fazendo o mesmo, sugando a energia do Jorge, porque é preciso dessa energia, por quê? Desencarnaram, não tem uma noção de que realmente já vararam os portões do chamado túmulo, não tem uma noção de que já desencarnaram. Então, para manter essa ligação com as coisas físicas, com as coisas da Terra, estão se alimentando com a energia vital daquele que está encarnado. No caso aqui é o Jorge, que está sendo vampirizado pela sua mãe e pela sua esposa. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, Jorge, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações, desesperos, incompreensíveis para aqueles que o rodeiam. Com sincera disposição de servir, o Gúbio sentou-se no chão cimentado. É uma atitude humilde de Gúbio diante de Saldanha, aquele grande chefão que estão realmente destruindo para matar a sua filha espiritual, que é a Margarida. Nessa encarnação, Margarida é filha do juiz, mas espiritualmente Margarida é filha de Gúbio. Gúbio tem uma ligação afetiva de pai para filho com ela de muitas encarnações. Então vai exatamente isso, né? Ele sentou-se naquele chão frio, colocou no seu colo, né, como fosse um regaço paternal, as cabeças das três personagens, pegou o Jorge, pegou a Irene, que é a esposa do Jorge, e a mãe do Jorge, e colocou em seu colo, de uma forma paternal. Naquela cena comovente de dor, e endereçando um olhar amigo, e em Saldanha, ele olhou para o Saldanha, colocou os três no colo. Saldanha perguntou para o Saldanha se ele permitia. Saldanha, você me permite fazer alguma coisa a benefício dos três? Porque o Saldanha está indo lá também para tentar chamá-lo para vingança, mas queria que eles estivessem normais, né? Só que tem que o Gúbio, eu vou ajudá-lo, eu quero ajudá-lo, você me permite fazer isso? E o Saldanha, naquele momento, naquele gesto espontâneo do Gúbio, né, ficou meio desarmado no sentimento. E disse, claro, você vai poder ajudar minha filha, me ajudar meu filho, ajudar minha esposa, ajudar minha nora, é claro, é isso que eu estou procurando realizar. E o André Luiz disse, impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor e fez uma comparação, o André Luiz. Poxa, o Gúbio ele não se dedicou tanto a Margarida como está se dedicando exatamente aos parentes de Saldanha, que é o algoz de sua filha espiritual, que é a Margarida. Então ele, poxa, uma dedicação tão grande, ele não se dedicou tanto assim a Margarida, por enquanto, na casa da Margarida. O André Luiz viu esses cenários estranhos, né? E, evidentemente, o impedimento aqui era muito mais difícil, ou seja, era mais fácil ele ajudar a Margarida do que dentro de um sanatório ajudar dois espíritos sugando, vampirizando uma pessoa tida como louca, em condições extremamente complexas e diante, inclusive, do próprio Saldanha. Quer dizer, uma coisa inimaginável. O André Luiz não passava na cabeça deles, poxa, ele está dando prioridade em ajudar as filhas, esposa, filho e nora dele, né, do Saldanha, do que ajudar a própria filha dele espiritual. O cubículo transbordava de imundície. Como é que o Gúbio senta no chão dessa forma? O André Luiz estava meio cabisbaixo. Nas celas adjacentes, entidades de repugnância e aspectos arrastavam a esmo, mostravam algumas características animalescas de chocar. Imagina um ambiente de um sanatório. Não deve ser nem um pouco, assim, é uma coisa desafiadora, né? A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados, que perambulavam no local em deplorável posição. Ou seja, a atmosfera de um sanatório, segundo ele mostra para cá, é composto dessas saturações de verdadeiras substâncias escuras, formadas pela emissão eletromagnética de pensamentos de encarnados, que são os chamados loucos, os tidos como loucos pela psiquiatria, e os desencarnados que acompanham esses enlouquecidos encarnados. Na soma dessas energias se torna sufocante, saturada de substâncias realmente densas. E um ambiente sanatório não é um ambiente nem um pouco agradável. Claro que não é nada agradável, de passagem. Um ambiente hospitalar não é agradável, é respeitável. Mas dizer que é agradável, né? Mas a doença faz parte também das nossas provas, né? Confrontando as situações, o André Luiz monologava mentalmente, e pensando lá com ele, né? Por que Gúbio, no quarto de Margarida, que amava por filho espiritual,
para entregar-se ali, ele não fez isso com a Margarida, né? Ele se entregava ali aos parentes de Saldanha sem nenhuma reserva a um trabalho de assistência cristã. O André Luiz não estava entendendo muito bem isso. Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução de um problema afetivo que atormentava o próprio Saldanha, o André Luiz acabou entendendo, né? E ele viu que realmente a ação do Gúbio acabou sendo emocionante quando ele compreendeu a situação, né? Bem sublime o ensinamento evangélico. O próprio André Luiz lembrou, poxa, mas ele está fazendo o que Jesus ensinou: ama teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem, caluniam e perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ele estava vivendo isso nesse momento, o Gúbio. O André Luiz lembrou dessa passagem do Evangelho. E o Gúbio, sob o olhar comovido, afagava a fronte das três entidades, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam em um profundo abatimento. Decorrido meia hora, na evidente operação magnética de estímulo, endereçou um novo olhar ao Saldanha, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e perguntou ao Saldanha: Saldanha, você ficaria chateado, outro usando o termo meu, né? Ficaria chateado se eu orasse em voz alta? Imagine você perguntar para um obsessor, chefe de falange: você me permite orar pelos seus parentes? Orar pela sua mãe? Orar pela sua nora? Orar pelo seu filho? É muita ousadia nesse momento, mas é muito sublime. Então, a humildade de Gúbio ao sentar-se, colocar os três no seu colo e tal, e pedindo permissão ao Saldanha: Saldanha, eu posso orar nesse momento? E, evidentemente, acabou sendo quase que como um choque psicológico no próprio Saldanha. Ele ficou meio surpreendido e, inclusive, chegou a contrapor: mas você acredita mesmo em prece? Você acredita nessa panaceia que é a prece? Porque, nesse momento, o Saldanha está querendo vingança, não está pensando em prece, nada disso, né? Mas, sentindo de pronto a infinita boa vontade, ele acabou sim, não tem problema. Se querem, para mim é uma panaceia. Prece não tem nenhum sentido para o Saldanha. Mas você pode fazer, o que é o que você faz, o que você quer fazer, se querem. E o Gúbio valeu-se daquele minuto de simpatia do Saldanha e, alçando o pensamento ao alto, deprecou o humilde. Aí ele começa a fazer uma prece belíssima, bela. Não vou narrá-la aqui porque ela é grande, eu posso dar uma introdução dela, mas é uma das preces mais lindas que eu já ouvi, assim, narrada, escrita nas obras de André Luiz. É essa prece que é feita por Gúbio diante dos três parentes de Saldanha no livro Libertação. E eu não vou ler ela toda, vou ler um pedacinho só, assim: Senhor Jesus, nosso divino amigo, diz o Gúbio, diante de Saldanha e dos três parentes do André Luiz, né? Há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. E aí ele continuou, uma prece belíssima, linda demais, e o Gúbio foi imprimindo, né, a sua inflexão de muita sensibilidade, muita sensação nessa rogativa. E o Saldanha, em lágrimas, recuou um pouco, ficou meio aterrado, ficou assim, ele ficou um pouco afastado, né, no lugar mais escuro da cela, meio triste. E acabou o Gúbio transformando-se gradualmente. Lembra que o Gúbio, ele transformou o perispírito dele para não se dar por identificado como um espírito excelso, um espírito de luz, né? Ele realmente teve que adensar e ficou com energia muito densa, ficou até as feições de Gúbio ficou transfigurada, segundo André Luiz. Mas nesse momento ele começou a se transformar do que ele é, né? As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancaram ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando nós tínhamos penetrado lá na colônia penal em que conhecermos Gregório. Então ele volta à sua normalidade, o Gúbio, com essa oração. E, como eu disse, se vocês lerem esse capítulo dessa oração, ela é, se não uma das mais belas orações que eu já vi, uma oração linda que ele faz, o Gúbio, que inspiração. E depois dessa oração, então, a sublimada luz brilhava agora no semblante, o pranto de amor e contrição irisava, cheio de, como se fosse o arco-íris, né? Irisava com intraduzível beleza, parecia ocultar a desconhecido lampadário no peito e na fronte, que despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível ligava com o alto perante o nosso aturdido olhar. Findo o intervalo,
fez incidir toda a sua luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilavam no seu regaço paternal e exorou: Jesus, é para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos as bênçãos, desata-os, Senhor Jesus, da caridade, da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Então está fazendo referência aos três que estavam no seu colo. Nesse ponto, Gúbio interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou o passe magnético em cada um dos três infelizes e, em seguida, falou ao Jorge, que ainda está encarnado: levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. O Jorge estava tido como louco, totalmente alienado por causa da vampirização de sua mãe e sua esposa, internado ali, inconsciente, e recebe uma ordem, depois de uma prece belíssima feita pelo Gu, para que ele se levantasse, que ele estaria livre, né, para o reajustamento. Jorge arregalou os olhos visuais, parecendo acordar de um pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram de um rosto rapidamente e, num impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida de se levantar, ficar mais livre, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. Ponto. Olha que coisa linda. Com o absoluto controle da razão. Ele estava ali internado como alienado da razão. E depois da prece de Gúbio, ele se levantou e, nesse impulso natural, né, bem maquinal, obedecendo a ordem de Gúbio, ele, nesse reerguer-se fisicamente, assomou-se exatamente do controle da razão. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam a parentelas desencarnadas, liberando-lhe as estruturas psíquicas, a sua economia mental. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou, ficou totalmente estático e, nesse grito, começou a chorar e começou a chamar o Jorge: meu filho, meu filho. O Jorge não conseguiu registrar essas exclamações do Saldanha e acabou procurando um leito bem simples, onde ele acabou acalmando-se, porque se levantou, ele começou a tomar noção de tudo que estava acontecendo com ele e foi, né, ir para essa cama descansar. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, Saldanha aproximou-se do Gúbio com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre, mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para beijar as mãos do Gúbio como se fosse um anjo perto dele. Olha como é que o amor, como é que realmente o amor transforma a vida. Estamos falando de um Saldanha, um vingador ferrenho, faz parte das falanges daqueles tribunais do mal, chefiado por um Gregório. E ele, no impulso instintivo, ele queria beijar as mãos do Gu, porque despertou agora para a racionalidade o Jorge. Tira o Jorge daquele torpor, inclusive da influência da mãe que suicidou e da sua esposa que também suicidou. E ele, com muita humildade, pediu: Saldanha, acalme-te. Nossas amigas despertarão agora, calma. Afagou a cabeça de Iracema, que é a esposa de Saldanha, e ela voltou a si, gemendo: onde estou? Então veja, o Saldanha despertou o Jorge, encarnado, então ele volta à normalidade rápido, no sanatório. E no mundo espiritual, a esposa de Saldanha, que suicidou, nesse momento, por esse impulso magnético de Gúbio, ela voltou a si e começou: onde é que eu estou? Não sabia onde estava. Reparando, no entanto, a presença do Saldanha, ela percebeu o Saldanha ao seu lado, chamou, até por um apelido que ela chamava ele, né, quando estava encarnado, mas numa atitude desvairada, num processo emotivo descontrolado, pediu para que o Saldanha a socorresse. Onde está o nosso filho? Perguntando agora pelo Jorge.
onde está o nosso filho? Então vejo que elas estavam vampirizando sem ter consciência do que estava acontecendo. Passou, logo após, para fraseologias particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. Então começou uma conversa mais íntima com o Saldanha. Saldanha derramava agora abundantes lágrimas, buscava o olhar de Gúbio instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Que mal eu fiz, dizia a esposa de Saldanha. Né? Ela ficava naquele desespero, chorando convulsivamente. Que mal que eu fiz? Que cubículo imundo é este? Será verdade que eu já morri? E em crise, na realidade, quando ela fala ela e o Saldanha. Será que já morremos mesmo? E em crise, de desespero, acrescentava: receio o demônio, eu tenho um medo, eu estou com medo do demônio, oh meu Deus. Aí começou a falar o nome de Deus: salva-me, por favor. Então, ela estava pedindo exatamente socorro agora, tentando assumir exatamente a sua razão, que ela é uma suicida. E nós sabemos que um suicida, ela não tem essa facilidade toda após a desencarnação. Isso foi porque ela está energizada pelo Gúbio. Gúbio dirigiu umas palavras encorajadoras, indicou-lhe o filho que descansava, o Jorge está descansando ali. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou para o Saldanha: por que você ficou calado? Por que você realmente não utilizou a palavra de outro tempo? E o Saldanha respondeu para Iracema: eu ainda não aprendi a ser útil, eu não tenho ainda esse potencial. Eu não sei confortar ninguém. E a essa altura, a sofredora esposa, então, desperta, passou a interessar-se pela nora, que fazia a mão direita movimentar sobre a garganta. Então, agora a Iracema, que é a esposa do Saldanha, começou a ficar preocupada com a nora, que estava botando a mão na garganta numa aflição muito grande na sua glote, na sua garganta, sofrendo horrivelmente, movimentando suas mãos sobre a garganta, porque ela cometeu suicídio por envenenamento. Então, um sofrimento, aquela coisa esfogueando a região exatamente da traqueia, da garganta, né, da laringe. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita: Irene, Irene. Ela estava desfigurada. A Irene, a suicida por veneno, ela estava irreconhecível. E ela tentou, embora reconhecível, né, apelou, Irene, Irene. O Gúbio fez uma intervenção nesse momento, com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura, que continuava abatida. Transcorrido alguns instantes, a Irene, a nora de Saldanha, ergueu-se num grito terrível. Sentia uma dificuldade em articular a voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Gúbio segurou-lhe ambas as mãos com a destra, e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote, e sobretudo ao longo das papilas gustativas, acalmando a Irene. Embora despertada, Irene não mostrava a relativa consciência de si mesma, não sabia o que estava acontecendo, como também a Iracema. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico já tinha sido enterrado, morto e sido enterrado. Ela não tinha essa noção. Era o tipo daquelas pessoas que entram em estado de sonambulismo e acorda de súbito e não sabe onde está. Estava acontecendo com ela. Adiantou-se na direção do esposo, do Jorge, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou ela, a Irene, com o Jorge encarnado, agora o Jorge já tomando domínio da sua consciência: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou, por favor, perdoe esse meu gesto impensado. Então ela está pedindo perdão ao Jorge. Curar-me-ei para vingar-te, matarei esse juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Olha o estrago também que a decisão do juiz fez na família do Saldanha, né? Observando ao contrário do que esperava, que o Jorge, porque o Jorge não reagia. Então ela começou a implorar: ouve, Jorge, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? Ela começou a preocupar com a filha, lembrando que a filha do Jorge com a Irene foi contratada pelo juiz e hoje é uma, vamos chamar assim, secretária do lar, uma empregada doméstica, digamos assim, né, que é um termo antigo, trabalha na casa como, né, doméstica. Então o juiz, por conflito de consciência, resolveu acolher a filha
tanto de Irene como de Jorge em sua casa. O Jorge ainda está encarnado, agora recobrando a consciência, tá? Depois que o Gúbio fez aquilo. Mas ainda está condenado, ele foi condenado, né, pelo crime que não cometeu. Houve, e vai começando o Jorge, todavia, que se desligara da influência direta nos centros espirituais, prosseguiu na mesma atitude entorpecida, insensível de quem avaliava com dificuldade a própria situação. Não estava bem para entender o que estava acontecendo ali. E foi ainda o Gúbio quem se abeirou de Irene, explicando para ela o seguinte: Irene, acalme-se, aquiete-se. E ela retrucou, né? Sossegar-me? Eu não posso. Eu quero voltar para minha casa. Essas grades me asfixiam, porque estão numa penitenciária, então está numa cela, né? Essa grade me asfixia dentro de uma cela carcerária, né, para loucos, né? Por favor, o Jorge permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado? Não me escuta, não me atende, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Eu quero a minha filha, eu quero um médico. E começou a ficar falando essas coisas. E o Gúbio respondeu com uma voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustada: filha, você não faz mais parte do mundo carnal na terra, você não está encarnada, em outras palavras. Teu esposo, ele, o Jorge, está liberado do compromisso desse matrimônio físico carnal que vocês fizeram. Não é seu mais esposo, nesse sentido não. E a tua filha, desde muito tempo, já foi acolhida em outro lar. Foi explicado isso para ela. Por isso é indispensável que te refaças, de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. E a Irene, né, totalmente naquele tormento todo, rojou-se de joelhos, soluçando: então eu morri? É a pergunta que ela faz para o Gúbio. A morte é uma tragédia pior do que a vida, porque ela estava sofrendo mais do que quando estava viva. E nesse desespero, né, morri, e a morte é isso, essa coisa tão trágica na minha vida. A morte é simples mudança de veste, elucidou o Gúbio. Somos o que nós somos. Depois do sepulcro, se depois que nós morremos, não encontramos senão o paraíso ou o inferno que nós criamos em nós mesmos, Irene. E, adoçando a voz para conversar na condição de um pai bem doce com a Irene: por que atiraste fora o remédio salvador, matando o corpo que o continha? Por que você se matou? É uma pergunta que faz. Nunca ouviste o choro dos que seriam mais do que tu mesmas? Ou seja, jamais te inclinaste para registrar as aflições daquelas que vinham de mais fundo, das pessoas que sofriam ao seu redor? Por que não escutaste, não auscultaste o silêncio do martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar e voz para suplicar? E ela disse para ele: na verdade, eu permaneço revoltada, a revolta consumiu-me totalmente. E dentro dessa explicação que ela dá para o Gúbio, sim, o Gúbio confirma, né? Um momento de rebeldia, Irene, põe um destino em perigo, como um diminuto erro de cálculo estrutural ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, diz ela. Suspirou de uma forma triste, angustiada, aceitando a amargosa realidade de que realmente ela vai ter que passar, mas mesmo assim perguntou para o Gúbio: onde estava Deus que não me socorreu a tempo? É uma pergunta inoportuna, é claro, né? E o Gúbio explicou para ela o seguinte: procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? Você que esqueceu de Deus. A bondade de Deus nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual. Reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Isso o Gúbio consolando a Irene. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina que precisarás transpor, efetuando a própria recomposição. Por algum tempo, experimentarás consequências do ato impensado, isso é óbvio. Colherás o fruto imaturo porque você praticou violência, intoxicaste a matéria delicada sobre a qual
se estruturam os tecidos da alma. E continuou dando uma lição bem carinhosa para ela, mostrando que o que ela fez foi um crime gravíssimo para ela mesma. Não percas, porém, a esperança, não, Irene. Nós vamos ajudar a direcionar os seus passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. É claro que o objetivo a ser alcançado por você depois de um ato translocado de um suicídio por envenenamento afastou um pouquinho mais você da felicidade, mas não é inatingível essa felicidade. E encorajando a Irene, paternalmente acentuou: vencerás, Irene. Eu tenho certeza que você vai vencer esses momentos provacionais expiatórios de uma escolha sua, num ato de translocado de raiva, de ódio, de vingança. A Irene, entre o desapontamento e a rebeldia, não parecia interessada em estar realmente querendo gravar no mundo cognitivo esses elevados conceitos que o Gubbio dava para ela, desviando a atenção da verdade que a feria fundo, porque o Gubbio mostrou para ela a verdade. A verdade é como um diamante. O Gubbio está usando esse diamante porque é uma pedra preciosa. Preciosíssimo, diamante é preciosíssimo. Então a verdade é um diamante. Quando você oferece, você recebe uma preciosidade. Se o Gubbio tivesse usado esse diamante de uma forma ferina, esse diamante, que é a verdade, poderia ferir e não ajudar. O Gubbio não fez isso. O Gubbio ofereceu o diamante. Porque tem gente que usa a verdade para ferir. Então o diamante é poderoso, mas também pode ferir. Você jogar na testa da pessoa vai ferir. Não é? Então o diamante, que é uma coisa poderosa, que é a verdade, ofereça. Mas nunca joga a verdade na cara de ninguém. É mais ou menos essa a lição que nós estamos aprendendo aqui. Gubbio interferiu acalmando. E a Irene, dominada, né, aquele temor infantilizado, regressou à intemperança mental, continuou com raiva, pousou no próprio Saldanha, o seu sogro, os olhos atormentados, e perguntou para ela: ué, você é uma sombra ou você é um fantasma? Que diabo é isso? É mais ou menos o que ela está perguntando. Ela ficou atônita, né? Porque o Gubbio está fazendo ela ter consciência de realidade nesse momento. Tá magnetizando ela, ela viu o Saldanha. E achou: você é uma sombra ou um fantasma? O que você procura por aqui? Isso é ela, a Irene, a nora, conversando com o Saldanha. Por que você não vingou seu filho infeliz? Então ela não sabia distinguir se ele estava vivo ou morto. Ela sabia que tinha morrido, mas nesse momento ela queria a vingança. Não te dói a infame inútil que seu filho está passando, não? Não disporás acaso de armas com que possas ferir o juiz desalmado que nos conspurcou a vida? Olha ela cobrando do Saldanha. Interrompe então a morte e o devotamento dos pais? Quer dizer, você morreu, você não vai se devotar mais ao Jorge? Descansarás porventura em algum céu contemplando o Jorge assim reduzido a frangalhos, numa prisão inocente? Ou ignoras a realidade cruel? Então ele estava jogando também as suas verdades na cara do Saldanha. Que razões te compelem a essa mudez? Você está mudo, igual uma estátua. Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. Saldanha recebia essas perguntas da Irene, né, por vergastadas no íntimo, porquanto a extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso, que é o Gubbio, né, e sábio, procurou o olhar de Gubbio, rogando-lhe cooperação em silêncio, e Gubbio tomou por ele a palavra. Então, em vez do Saldanha responder para a sua nora, a nora do Saldanha, o próprio Gubbio interferiu. Irene, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te infunde respeito ao coração? Porque ela estava sendo desrespeitosa neste momento. Supõe estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Pare para pensar onde se encontra a felicidade da vingança. Vingar para quê? Aí o Gubbio está usando a energia amorosa, mas para que ela possa despertar um pouco, porque ela queria vingança. E obrigando o sogro, que já estava vingando, né? Porque o Saldanha é um chefe de equipe de falanges do mal para se vingar do juiz, né? O sangue e as lágrimas dos nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriam nos corações, disse o Gubbio para ela. Ou acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? É assim que você quer seu sogro? Nessas condições?
Saldanha, ele veio até aqui, neste cárcere, nessa prisão, nessa penitenciária, por amor. E eu creio que as mais nobres conquistas dele lhes retornam à superfície da personalidade triunfantes e renascente. Ou seja, o Gubbio aproveita, poxa, não se via no Saldanha esse tipo de amorosidade, né? Que estava triunfando, renascendo um sentimento nobre em Saldanha. Saldanha é um perseguidor, voraz. E deixou o Leôncio lá no seu lugar. Então, nesse momento, ele está trazendo à tona um sentimento nobre que tem nele. Não lhes precipites a ternura paterna no abismo do desespero, Irene, de cujas trevas procuras inutilmente fugir. A Irene silenciou, soluçando, enquanto Saldanha enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gubbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema, que é a esposa de Saldanha, se declarou exausta, suplicou a dádiva de um leito, queria dormir, queria deitar. O Gubbio convidou Saldanha a se pronunciar. E o Saldanha, se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não será lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente concordou Saldanha, sob intensa modificação agora. O Saldanha é totalmente modificado. Conheço os malfeitores que aqui se reúnem. E agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. E o Gubbio explicou o seguinte: olha, poderíamos abrigá-la numa organização socorrista, não distante, mas para levar-los a efeito, eu preciso que você me permita. Você, Saldanha, me permite levar a sua esposa, a sua nora, para uma instituição que eu possa, nessa organização, socorrê-la? Ele aceitou. Né? Agradeceu, desapontado, é claro, mas agradeceu essa sugestão do Gubbio, né, que levaria as duas para um tratamento, para um socorro em uma instituição, em nome dele, do Gubbio, que é um espírito muito elevado. Sentia-se estimulado ao bem através de palavras cordiais de Gubbio, revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna, ou seja, ele queria ser agradável ao Gubbio. E depois de alguns minutos, ausentamo-nos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde o Gubbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestiais, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos cabisbaixo e humilhado, o Saldanha perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o Gubbio explicou para ele: Saldanha, em todos os lugares, um grande amor pode socorrer um amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-os para o mais alto. Em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar uma fé pequena, uma fé vacilante, arrebatando-as às culminâncias da vida. E nesse momento, com essas lições extraordinárias do Gubbio para o Saldanha, um voraz, repito, uma pessoa com uma voracidade de um ódio. Lembra-se que lá com o médium, ele comprou lá as seclas daquele médium para poder enganar a própria marido da Margarida, da própria Margarida, ele querendo manter a vingança para destruir a vida do juiz, matando a Margarida, e Margarida também alimentava o estado psíquico do próprio Gregório, que era o seu chefe direto. Lição extraordinária, porque de uma humildade ímpar, uma humildade inimaginável, e que alguns chamam de romanescas, porque André Luiz, para alguns sábios, muito sábios demais do espiritismo, diz que o André Luiz só traz romances que nada disso é verdade. São criações de uma capacidade como criativas, né, de uma mente romântica, ou de um médium, ou de um espírito, que são pessoas ignorantes. E eu peço perdão usar essas palavras fortes. São irmãos nossos ignorantes, pretensos, soberbos, prepotentes, que ficam condenando o André Luiz, que ficam colocando obras de Chico Xavier no lixo, como se fossem eles os maiores conhecedores do espiritismo e de Allan Kardec. E não são, e estão longe de ser, na realidade são marionetes, né? É um termo pesado, que eu sei, mas marionetes de suas próprias ignorâncias. E como soberbos acham que sabem o que não sabem.
é meio socrático isso, né? Bom, desculpe aqui essa minha atitude meio forte para alguns que não aceitam André Luiz. E quanto mais eu leio André Luiz, mais eu adoro a sua narrativa, mais eu gosto das informações, mais eu compreendo a sua informação, mais eu consigo alterar o meu estado mental me preparando para a própria desencarnação, porque ler André Luiz é uma preparação muito forte de nos preparar para uma vida real, que é a vida após a morte. E é isso que nós temos para que na quarta-feira possamos falar, dando sequência a essa narrativa dele no livro Libertação, tá? Porque aqui termina exatamente o capítulo, nós vamos entrar no 11º agora e vamos ver como é que ele continua nessa narrativa, onde é que nós vamos chegar, né? O que ele vai fazer, o que Saldanha vai fazer, como o Gubo vai tratar isso. Maravilha, realmente são coisas profundamente elucidativas para nossas mentes. Os outros que mantêm na ignorância, achando que o nosso extraordinário e ínclito André Luiz seja apenas um grande romancista. Não é. Ele é um grande narrador e, para mim, traz realmente informações extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual, sem dúvida nenhuma. Um grande abraço para vocês, boa noite, muitíssimo obrigado por essa turma que nos acompanha como uma turma de estudo e que me dá realmente um ânimo muito grande para falar essas coisas, inclusive, né? Muito obrigado, tá? Um grande abraço para todos vocês, gratidão mesmo, um bom domingo para todos vocês também.